o governo lançou um comercial, uma campanha de conscientização contra o coronavírus, e para participar dessa campanha convidou várias celebridades que são apoiadoras do governo atual. Então você tem lá figuras como Evandro Mesquita, Zezé de Camargo, Siqueira Júnior. E devo dizer que eu fiquei bem surpreso quando eu descobri que Patati e Patatá são bolsominions. Cara, eu nunca quis tanto ser esquerdista simplesmente porque isso é uma piada pronta, né? Convenhamos. Se eu fosse comunista, eu com certeza ia ficar usando isso pra fazer piada, mas enfim. Por causa disso, né, por ter chamado só apoiadores do governo pra participar dessa campanha, o Felipe Neto ficou extremamente revoltado e decidiu se pronunciar no Twitter, é claro. E a gente já vai ver o que ele disse, mas antes eu preciso fazer aquele merchanzinho básico, né? E convidar vocês a conhecer a minha loja www.omnigeek.com.br. Lá você encontra as mais belas, lindas e maravilhosas camisetas com estampas de anime. E é sério, mano, as camisas são realmente muito bonitas, super coloridas, as estampas são imensas, como essa que eu estou usando agora, do Goku Super Saiyajin Blue, camisa maravilhosa, e tem várias tão belas ou até mais belas do que essa lá na loja, então por favor visite para conferir. Se você não sabe como escrever isso no seu navegador, não tem problema, porque tem um link ali embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado, então é só você clicar e você já vai direto para a loja. Olha só que mágico, olha que maravilha. Então agora que eu já fiz esse merchanzinho, vamos dar uma lida no tweet do Felipe Neto. Isso é muito impressionante. Durante todos os anos do PT, nunca houve exigência de que os contratados para campanhas públicas fossem alinhados com o governo. Eu, antipetista assumido, fiz uma para o Ministério da Saúde. Agora se tornou obrigatório. Só aparece quem é apoiador do presidente. Isso é insano porque demonstra o fim da pluralidade e independência dos ministérios. É como um império, onde todos devem agradar ao imperador. O PT, mesmo com tudo de errado que fizeram, nunca impôs nada sequer parecido com isso. É assustador pra caramba. Bom, eu quero começar pelo trecho em que o Felipe Neto se declara antipetista assumido, porque realmente ele é tão antipetista que ele votou no Haddad nas últimas eleições. Isso é que é um antipetista de responsa. Ah, beleza, né? Ali ele só tinha as opções do Haddad ou do Coiso, e claramente o Haddad era uma opção melhor, porque ele, tão antipetista que é, realmente viu que o Bolsonaro era o anticristo na Terra, ele era um monstro que destruiria completamente a nossa nação, então nesse caso era melhor deixar o PT continuar destruindo o país. Mas fora esse pequeno detalhe, a gente tem mais uma clássica cagação de regra super hipócrita do Felipe Neto, porque isso não prova que agora é obrigatório que todos sejam alinhados ao governo para participar de alguma campanha, de algum ministério ou qualquer coisa do tipo. Até porque, vejam só que coisa, a ministra Damares já convidou o próprio Felipe Neto publicamente para participar de uma campanha do governo. Veja só que coisa incrível, não é? Se é tão obrigatório assim, como o próprio Felipe Neto, que é um anti-bolsonarista assumido, muito mais do que um antipetista, devo dizer, já foi convidado para participar de uma campanha. Só que ele recusou, ele não quis, porque ele de forma alguma quer se vincular a esse governo, ele não aceitaria isso, assim como a gente sabe que muitas figuras assumidamente anti-bolsonaristas também não aceitariam participar de campanhas e de ligar sua imagem ao governo Bolsonaro. Inclusive, fica até o questionamento, não dá para saber se não teve alguma figura que é abertamente contra o governo, que foi convidada para participar da campanha, só que recusou porque justamente não quer se ligar a alguma peça produzida por esse governo. Eu acho que não. Admito que eu realmente acho que eles escolheram figuras ali que já demonstraram o seu apoio. Mas eu também não ficaria nem um pouco surpreso se eu descobrisse que algum desses progressistas lacradores que é contra o atual governo fosse convidado para participar de alguma coisa e recusasse justamente porque não quer ali se vincular. No entanto, essa defesa que o Felipe Neto fez aos governos petistas também é um tanto falaciosa, porque você pode pegar ali uma ou outra exceção, e ele está falando como é perigosa essa falta da pluralidade de ideias dentro dos ministérios e tudo mais, sendo que a gente sabe muito bem que os governos petistas cultivaram verdadeiras panelinhas de atores, influenciadores, pessoas, celebridades, pessoas famosas de forma geral, que eram basicamente compradas através de Lei Rouanet e incentivos culturais. E se esse caso do Felipe Neto sendo convidado por um dos ministérios na época dos governos petistas serve para provar que não existia essa tendência de colocar apoiadores do governo nas principais campanhas, então o mesmo convite feito pela ministra Damares também prova que isso que o Felipe Neto está falando agora é só uma mentira deslavada. Agora, a gente tem vários relatos de artistas que diziam que eles eram sim
boicotados e que eles não podiam falar do governo, as piadas políticas foram cada vez diminuindo ali no período governado pelo PT. Vários caras do Caceta e Planeta já deram essas declarações, né, falando que antes eles brincavam muito mais com política, mas que pouco a pouco foram passando ali os recados pra eles, falando que, ó, não dá pra fazer piada com isso e com aquilo e tal. Sem contar que, pelo menos desde que eu nasci, a narrativa hegemônica, mainstream do governo e de tudo quanto é lugar, da Globo, do Projac, enfim, do que fosse, sempre foi puxando a sardinha pra esquerda, pro comunismo, socialismo. Tanto é que desde pequenininho, sem nem eu saber quem era Che Guevara, eu já tinha visto a imagem dele em várias camisas e boné, e parecia uma coisa legal, e tipo, nossa, esse cara deve ser uma pessoa muito importante, muito da hora, né, pra ser um símbolo aí que todo mundo usa e tal. Era praticamente um símbolo da cultura pop mesmo. Então eu duvido muito que o Felipe Neto tá preocupado com a pluralidade dos discursos e que a gente tem que ter visibilidade não só pra quem apoia o governo, mas também com quem é contrário a essas ideias, porque inclusive eu tenho certeza que ele se vendeu completamente pro lado progressista porque ele sabia que eram ali que moravam as oportunidades comerciais, era onde ele ia ter as portas abertas nos principais veículos de imprensa e nas principais emissoras, enquanto quem é assumidamente de direita dificilmente consegue fechar um contrato com algum patrocinador que seja, porque as militâncias estão sempre batendo em cima para qualquer área do meio publicitário para fechar totalmente esse mercado pro progressismo. Então, eu acho que deve ser até um pouco assustador pro Felipe Neto e pra Lacrolândia de forma geral ver uma pequena fatia do mercado se fechando. Parece que para participar pelo menos de alguma propaganda, de algum comercial, alguma campanha do governo especificamente, ali você tem alguma vantagem, algum benefício por ter um posicionamento abertamente de direita. Sendo que ainda assim, para você ser um ator global ou para você participar de algum comercial de sabonete ou de cerveja, até, sei lá, qualquer marca grande, você vai ter que ter um viés ideológico mais alinhado com a esquerda, ou no mínimo você não vai poder expor o seu viés ideológico de forma alguma. Eu conheço muita gente que perdeu patrocinadores, oportunidades, contratos e várias outras coisas simplesmente por ser de direita. Não por ter feito algum comentário preconceituoso, por ter dito alguma coisa que queimava o filme, não, simplesmente porque era assumidamente de direita. Quando você fala que é contra o feminismo, por exemplo, isso automaticamente já vai fazer com que várias marcas não te chamem para nenhum tipo de campanha. E esse, infelizmente, é um mercado dominado pela esquerda. Pluralidade de ideias na mídia é o que menos existe. E o Felipe Neto sabe muito bem disso. Como eu disse antes, eu tenho certeza que foi por isso que ele se vendeu totalmente, inclusive, que ele se transformou em outra pessoa. Eu sei que a gente vive falando que quem lacra não lucra, porque a gente vê os resultados negativos, a não aceitação do público com campanhas lacradoras, com filmes lacradores e tudo mais. Porém, o ator lacrador, o influenciador lacrador, esses estão lucrando e muito, porque eles conseguiram vender para as principais marcas, empresas e canais a ideia de que essa é a mensagem correta que o público quer ver. Então, aquele filme feminista pode ser um grande fracasso de bilheteria. Mas todo mundo que participou ali, né, o elenco, as atrizes envolvidas, as pessoas que fizeram todo o discursinho por trás, se deram muito bem, ganharam muito dinheiro. E as oportunidades de mercado para essas pessoas são muito maiores do que para qualquer um que expõe abertamente opiniões políticas de direita. Já é muito difícil hoje em dia a gente ver, por exemplo, um filme que mostre os dois lados, que não tem um discurso puramente progressista e lacrador e esquerdista, mas um discurso que mostre um pouco do lado progressista e um pouco do lado conservador ou do lado liberal. Cada vez mais as obras vêm com um viés completamente de um lado só. E se já é difícil encontrar obras com essa divisão, encontrar as que estão do outro lado, então, é mais difícil ainda. A esquerda adora falar em pluralidade, em representatividade, mas eles definitivamente não querem ver nas telas, nos filmes, nas novelas, nos comerciais, a representatividade da ideia conservadora, da ideia liberal, da ideia libertária. Não, essas não são interessantes. Essas a gente tem que deixar escondidas. Essas a gente tem que fingir que não existem e falar delas como se fossem ideias monstruosas. Até porque na hora que aparecer alguma grande marca, algum grande veículo, alguma grande obra dando espaço para a narrativa da direita, pode ter certeza que todas as militâncias, incluindo aí o Felipe Neto, vão partir de imediato para o cancelamento daquela obra, daquela marca, do que for. Afinal, eles não podem endossar o discurso fascista, né? Eles nem sabem o que é fascismo, mas se tá do outro lado é fascista. Então não merece ser ouvido, não pode ter espaço. Esses aí jamais poderão ser representados.
onde quer que seja. E pra mim, esses tweets do Felipe Neto representam exatamente isso. O medo de perder o espaço num lugarzinho que seja. O medo de ver que, de repente, alguns artistas podem ser premiados por ter um posicionamento de direita, coisa que hoje praticamente só acontece com artistas de esquerda. E seria realmente terrível se isso começasse a acontecer, porque aí mais artistas poderiam expor as suas opiniões de direita, coisa que hoje eles não fazem porque eles sabem que vão tomar um prejuízo financeiro gigantesco. Sendo que nesse caso do comercial nem entra tanto o aspecto financeiro, porque pelo que eu soube, no mínimo o Evandro Mesquita parece que fez ali a campanha de graça. E pra fechar o vídeo fica aí essa dúvida. Felipe Neto, você que tá aí reclamando, aceitaria participar de uma campanha desse governo de graça? Eu acho bem difícil, mas talvez se ele calculasse que a autopromoção que ele ganharia com isso seria até melhor e compensaria, talvez. Enfim, por hoje é isso. Fazia tempo que eu não falava do Felipe Neto nesse canal, né? É o primeiro vídeo sobre ele de 2020, inclusive. Então, se você tava com saudade dos vídeos expondo aí a hipocrisia do Felipe Neto, já deixa um like, já compartilha com seus amigos, já se inscreve no canal para mais vídeos como esse e ativa o sininho para receber todas as notificações. Confere os links ali embaixo na descrição, porque além do link da minha loja com camisetas incríveis, também tem outros links legais, como do meu Twitter, onde você pode me seguir, ou do meu Instagram, ou também do Deezer, do Spotify, porque eu também faço músicas. Eu não só apareço com o Axel, eu também canto. Não que nem o Axel, e também não é o mesmo estilo, mas talvez você goste. No mais, deixa o feedback aí embaixo nos comentários. Eu não sei se eu já pedi isso, mas muito obrigado pela audiência por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!